Olá, a gente vai dar hoje início ao nosso bate-papo com vários convidados feras aqui na parte ortopédica. O tema que a gente vai abordar hoje vão ser as lesões ortopédicas na corrida, né? A gente aqui de Fortaleza está vendo uma febre, né? Todo mundo começando a correr e, consequentemente, essas lesões elas vão aparecendo cada vez mais nos nossos consultórios médicos, dos fisioterapeutas e dos educadores físicos. Então, hoje a gente vai dar início a esse bate-papo. Hoje só tem fera aqui. A gente vai começar aqui pela apresentação do Dr. Eduardo Vasconcelos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Vasconcelos, sou ortopedista, cirurgião de joelho, tá? E atuo muito na área esportiva, tenho mestrado em Ciências da Saúde ligada ao esporte na Unifesp, que é a Federal de São Paulo, e atuo aqui no time de futebol do Ceará Sporting Clube e como professor, né, como discente na Universidade Estadual do Ceará, onde eu sou professor da disciplina de ortopedia e medicina do esporte, do curso de medicina. E como o Rafael bem falou, né, a corrida está uma febre no país, né, quiçá no mundo. Eu acredito que sim. Eu sou um corredor aí que fui mordido aí pela formiguinha, pela mosquinha aí da corrida. Então já corro há mais de um ano regularmente. E, obviamente, quando você começa a ter provas-alvos, a ter objetivos maiores, distâncias maiores, um tempo menor, vai ter uma lesão, né? Eu já tive algumas, faz parte, e a gente está aqui para conversar sobre isso, como que a gente melhora a nossa performance, reduzindo o risco das lesões. Eu acho que vai ser bem bacana aqui com os nossos convidados. Exato. Aí a gente tem dois convidados feras aqui na parte de corrida, né? Que é o Dr. Gabriel Leão e o Dr. Rossmann. E aí a gente queria que vocês se apresentassem um pouco aí para o nosso público. Muito bem, agradeço demais o convite, doutor Rafael, doutor Eduardo. É um prazer estar aqui com o doutor Rossmann. São grandes amigos, né? Ortopedistas, profissionais de educação física. Acho que esse bate-papo vai trazer muitas informações importantes para o público-alvo, né? Você ter uma oportunidade de escutar médicos, fisioterapeutas e profissionais de educação física falando sobre corrida de rua. Agora, me apresentando, como foi falado, meu nome é Gabriel Leão, sou fisioterapeuta, me formei aqui em Fortaleza, fiz minha parte de aperfeiçoamento e minha parte de pós-graduação em São Paulo, fiz fisioterapia no esporte na Federal de São Paulo. E meu mestrado e doutorado foi na USP, com foco no tratamento das lesões de joelho, endopatelofemoral, que a gente vê muito comum em corredores, e osteoartrite de joelho no meu doutorado. Aqui em Fortaleza, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará e eu coordeno alguns grupos de pesquisa e de extensão voltado para pesquisa e reabilitação das lesões do joelho. E estou muito satisfeito de estar nesse momento aqui para a gente trocar informações sobre corrida de rua e lesões associadas a corredores de rua. Bom, eu sou Rossmann Cavalcante, sou profissional de educação física formado aqui em Fortaleza. Tenho especializações na área de treinamento esportivo, na área de saúde do idoso e também em treinamento e fisiologia dos esportes de endurance. Meu mestrado é em saúde pública com foco em epidemiologia e eu sou o fundador e o treinador sênior da assessoria esportiva de corrida mais antiga aqui de Fortaleza, que agora em 2025 completa 20 anos, que é o Clube de Corrida. Acho uma ideia genial, sempre que eu tenho a oportunidade de participar desses eventos interdisciplinares, onde a gente pode acrescentar informações, as informações de profissionais, de colegas, de outras áreas, e principalmente num tema tão efervescente quanto é a corrida. Então vamos lá. Beleza, Vamos só começar. me Tá apresentar, me presente aí apresentei, né? pra gente, por favor. Então, eu sou o Rafael Botelho, eu sou médico formado pela UFC, fiz minha residência de ortopedia e traumatologia na UFMG e depois fiz minha subespecialização de pés e tornozelos, né? Eu também tenho mestrado na área de tecnologia, na área da saúde e cirurgias minimamente invasivas. E atualmente eu sou preceptor da subespecialização em pés e tornozelo que a gente abriu aqui em Fortaleza em torno de 4 anos atrás, que é a residência vinculada à nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia do Pé. Então, vamos dar início aí, né? Vamos lá, vamos A começar esse gente bate-papo. selecionou aqui algumas perguntas, né? Então a gente pode começar de lá para cá, lá com o professor Rossmann. Então, inicialmente, a nossa pergunta inicial, para abrir o tema, é dos pacientes que já
sofreram uma lesão, seja uma lesão muscular ou uma lesão articular. Esses pacientes, esse corredor, né, ele precisou interromper essa corrida por algum período, então a gente queria saber quais são as estratégias, o que é que esse corredor pode fazer para minimizar as perdas musculares, né, para conseguir voltar com o menor número de consequências negativas possíveis para o esporte. O cara tava bem empolgado ali, treinando, né? E aí teve a lesão, tem que parar, né? Isso aí para quem corre é um balde de água fria, né? Total. O que é que você muda aí na estratégia? Então, tem duas situações que eu acho que vale a pena a gente abordar. Aquele indivíduo que está fazendo o tratamento e que ele ainda pode continuar correndo desde que esse treinamento de corrida seja adaptado. Então, hoje, nós temos algumas estratégias que, a depender do tipo de lesão e do sítio dessa lesão, é possível que esse sujeito continue correndo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Gabriel aqui, que é o grande especialista na reabilitação das lesões de joelho. O indivíduo que tem uma lesão, por exemplo, o fêmur patelar, ele está tratando, ele está fazendo o tratamento. Nós sabemos, por exemplo, que ao correr com inclinação, nós temos estudos hoje ali dos países nórdicos mostrando que quando você coloca uma inclinação de 2, 3, 4%, embora haja um aumento da demanda muscular, acontecem algumas alterações biomecânicas que minimizam a sobrecarga fêmur-patelar. Então esse indivíduo já vai correr com a cadência maior, normalmente maior, o impacto é menor e as escalas relacionadas à percepção de dor e percepção de sintomas são menores. Então você traz esse indivíduo, por exemplo, para a esteira e a gente consegue ali manter algum estímulo na corrida. Quando o indivíduo, por exemplo, tem uma lesão que ele está proibido de correr durante o tempo, uma fratura por estresse, por exemplo, um entorse de tornozelo, aí a gente adota os outros ergômetros que minimizam a sobrecarga nas estruturas acometidas e que permitem com que eu consiga alcançar cenários fisiológicos internos similares ao que eu alcançaria se ele estivesse correndo, sem expor aquele sítio, aquela área machucada. Então, por exemplo, a gente usa muito a bicicleta ergométrica, a gente usa o elíptico, em alguns casos a gente usa a escada ergométrica, mas aí fica um detalhe importante. E esse detalhe e esse recado vai para você, treinador de corrida. O indivíduo, vamos pensar que o caso do Eduardo. O Eduardo está treinando para uma prova-alvo de 10 quilômetros. E aí aconteceu algum problema que ele não pode treinar, vamos lá, um entorse de tornozelo. E já está chegando perto da prova. Nós já sabemos que a suspensão da corrida vai fazer com que ele perca aptidão aeróbica específica. Isso vai acontecer. O que a gente pode fazer para minimizar? Eu posso, no treino, por exemplo, da bicicleta, em que o tornozelo está mais protegido, mas para que eu consiga minimizar os danos, controlar o prejuízo, eu tenho que buscar as mesmas adaptações que estavam previstas no treino. Então, por exemplo, se o treino dele de uma quarta-feira é um treino intervalado, com foco na melhora do VO2 máximo, eu tenho que fazer a mesma coisa na bicicleta. Se o treino dele é um treino de limiar, onde ele vai alcançar e vai permanecer ali 20 minutos, numa intensidade compatível com o limiar 2, eu tenho que fazer essa mesma coisa na bicicleta. E esse processo de ajuste nem sempre é tão simples, mas é possível. E eu posso garantir para vocês que quando acontece isso, na devolutiva do Eduardo para a corrida, ele vai sentir muito menos aquele tempo que ele passou de molho. Sim. Tá bom? Isso é importante, por vários aspectos, né? Sim. Até o interesse pela corrida, né? Porque a lesão, a dor, acaba despertando ali uma queda no interesse pelo esporte, pela dinâmica, tudo. Então isso é importante nesse aspecto também, né? Não só pensando na performance. Sim, tem gente que desiste, Eduardo. Tem gente que desiste. Às vezes o tratamento é um pouco mais demorado e aí ele perde aquela... Principalmente os iniciantes, aqueles que... os novos entrantes, vamos chamar assim, que ainda não tem uma maturidade de treino e aí tem que ficar 2 meses de treino adaptado. É difícil, mas chato, é possível. Né? É chato, é verdade. Quem quer sair correndo, quer sempre estar evoluindo, mas esse controle aí é fundamental. Mas o recado para os interessados, para os corredores, para os participantes, vale a pena você gastar o seu suorzinho ali nos outros ergômetros do ambiente indoor, para daqui a pouco, quando você voltar a correr, a recuperação da aptidão ser a mais rápida possível.
É só para apimentar aqui a discussão. O senhor acha que em relação à escada, tem alguma escada ergométrica, né? Tem alguma lesão às vezes mais grave? O senhor prefere não fazer ou libera? Não, eu tenho algumas, a depender de qual seja a lesão, a escada também não é recomendada. Sim, sim. Dependendo, às vezes, algumas lesões no quadril, no próprio joelho. Então, Aham. assim, a gente tem que ver exatamente, consulta a literatura, ver qual é a lesão que permite que o indivíduo faça escada. Por exemplo, o indivíduo teve uma lesão muscular, um estiramento de isquiotibiais, que é muito comum, né, nos praticantes de corrida, especialmente nos treinos de maior intensidade. Qual é o objetivo do treino? O objetivo do treino naquele dia é ganhar um pouco mais de resistência de força específica. Ele está treinando para uma prova de montanha, ele está treinando para uma prova trail. Eu coloco ele na escada, ele não sente nenhum tipo de desconforto, a demanda muscular ali que poderia causar uma recidiva ou causar uma demora na cicatrização não acontece, ali tudo bem, mas algumas outras lesões realmente não é o caso. Como a minha especialidade puxando para o meu lado, né, que é a parte de pé e tornozelo, a gente percebe muitas vezes que algumas sobrecargas, principalmente a sobrecarga por estresse, né, o princípio de fratura por estresse, às vezes eu fico um pouco receoso de fazer a escada porque que acaba perpetuando um pouco esse estresse. Então, eu sou, nesses casos de lesões, fraturas por estresse, né? Então, mesmo sobrecargas por estresse seria um estágio um pouco antes. Eu prefiro realmente muito mais a bicicleta e o elíptico do que a própria escada. Né? Por isso que eu Pensando no deixei exemplo esse que o questionamento. professor Rossmann falou, na dor patelofemoral, por exemplo, que é muito comum em corredores, a escada que gera um estresse na articulação patelofemoral até maior mesmo que a corrida, certo? Então você tira a corrida que está causando dor, mas coloca na escada que no primeiro momento pode ser que não cause dor, mas aquele no efeito cumulativo, você tem um aumento do estresse na articulação patelofemoral. Então, de fato, pode ser um risco maior. Eu só gostaria de fazer uma pergunta para o Rossmann, já aproveitando, Claro. porque a gente tem esse extremo, como foi perguntado pelo Dr. Rafael Rossmann, sobre a pessoa que está lesionada, mas a gente tem aquela pessoa que está num limbo, ela está desenvolvendo a lesão. E como ela está, como já foi falado também, que ela está gostando, pegando gosto, está alcançando uma distância alvo de uma prova, mas ela começa a evoluir com uma dor e essa dor não é tão incapacitante assim. Mas a gente sabe que esses microtraumas repetitivos, se não forem tratados adequadamente, vai gerar um macrotrauma. E aí fica difícil a gente mexer na vontade do paciente e ele entender que não é no pain, no gain, não pode ser assim, tá entendendo? Então ele tem que correr, mas sem dor. Como é que lida com esse gerenciamento que vai muito da parte psicológica do atleta, mas na parte física também do atleta, né? Cara, e aí, só antes, um comentário. Isso aí que ele falou é fundamental, né? Total. No pain, no gain. Não é assim. Eu digo isso pro meu paciente todo dia no consultório. Dor não é normal, tá? Você não tem que se acostumar com dor, você não precisa sofrer com dor. Não tem que sentir dor. Tem que tratar essa dor, tem que fazer um planejamento adequado e evitar uma lesão maior, né? Gabriel, esse aí é um grande problema entre o praticante apaixonado de corrida. E aí é difícil, é muito difícil, porque ele não comunica. Ele sabe, por exemplo, ele sabe o nosso protocolo, quando ele tem dor. Ele conhece, ele sabe que vai ter, que eu vou mandar ele parar, ele suspender temporariamente, se for o caso, e mandar ele procurar um profissional de saúde de primeiro contato para fazer uma investigação. Então, sabendo disso, ele já fica com medo, não, pode ser que essa dor passe. E aí, quando ele vai me acionar para dizer que está com dor, às vezes a lesão já está no estágio muito maior e vai precisar de mais dias de treinamento adaptado e às vezes de um tratamento mais rigoroso, digamos assim. Então, é educação para a saúde. É você deixar bem claro, os treinadores, deixar bem claro como é que você conduz o processo desde que aparece a primeira dor. Eu tenho certeza absoluta, nenhum treinador vai se incomodar ou vai achar que aquilo não faz parte. Quando alguém chega para ele, cara, hoje depois do tiro de velocidade eu senti um pouquinho o posterior da minha coxa ali perto do glúteo. Aquilo pode não ser nada, pode ser, mas assim, vamos ficar em observação. Deixar para avisar depois que aquela dor já está incapacitando, ele já está gerando compensações, é a pior decisão possível. Então é educação, é você desde cedo deixar claro para os seus treinandos como que funciona o processo e as consequências ruins, inclusive parando mais tempo de correr, se ele deixar para avisar em última hora. Perfeito, perfeito. E aproveitando aqui esse gancho aí, falando da lesão muscular, como você citou aí de exemplo, Rossmann, Gabriel,
você vê aí de estratégias de recovery que tem ajudado muito e cada vez mais o pessoal está entendendo a importância de estratégias de recuperação muscular, né? De um descanso adequado, um sono adequado, né? Um sono de qualidade é fundamental, né? É o principal recovery. E às vezes a gente deixa de lado. O principal recovery é um sono de qualidade. Mas além disso aí, as estratégias que vocês na fisioterapia conseguem trabalhar para potencializar o resultado dos treinos, minimizando aí os danos às lesões. O que é que você pode falar aí para o pessoal? Perfeito, sua pergunta é muito atual, perfeita, e já o seu comentário na pergunta é importante, porque acaba que o paciente está depositando muito nos recursos de bota compressiva, de liberação miofascial, que são boas estratégias, mas quando a gente vai ver as evidências científicas, começa com o básico. Então começa com o controle do volume de treino adequado, até com uma estratégia ali para tirar a demanda. Começa com sono, hidratação, boa alimentação, um descanso físico, um descanso mental também. Então começa por esse processo a estratégia de recovery. Garantindo isso, a gente vai para um outro estágio, certo? Que é no outro estágio, o que a gente tem de melhor evidência são as compressões, as botas pneumáticas, por exemplo, as massagens, liberação miofascial. Depois a gente vai para a crioterapia, né, com as botas de crioterapia, por exemplo, ou a crioterapia mesmo, só a bolsa de água gelada mesmo, então a imersão em água gelada. Essas acabam sendo as melhores estratégias de recovery. Mas é o que me chama a atenção, eu volto a frisar. Eu já peguei muitos pacientes, corredores, que estavam próximos das suas provas, evoluindo com lesões, não conseguindo mais performar, até se iam ou não praticar a sua corrida, mas não fizeram o básico, tá entendendo? Então, assim, era muito estresse, muitas outras atividades que estavam competindo com a corrida, não tinham tempo de recuperação adequada, era um treino muito intenso no outro dia, era musculação voltada para hipertrofia no outro dia, e depois tinha um jogo de beach tênis que era para um campeonato. Então, não tinha isso, certo? Então, não, calma. Vamos modular isso daqui e a gente vai complementando com a bota compressiva, vai complementando com técnicas de liberação miofascial para causar um relaxamento muscular. Mas essa base, que, como você já falou na sua pergunta, é fundamental. E tem vindo cada vez mais as evidências para isso e é uma excelente estratégia para os corredores. Eu vou aproveitar a pergunta a resposta do Gabriel e perguntar aí para os dois. Só antes de um ponto, antes que eu esqueça, que foi muito falada a questão que o senhor falou de não deixar essa dor persistir por levar uma lesão, né? No pé especificamente, tem um problema muito comum que é a cronificação dessa dor, né? Então a gente sabe que assim, o pé é a estrutura mais inervada do corpo, né? Curiosamente, muita gente não sabe. Então, muitas vezes, se você persiste sentindo uma dor no pé, isso acontece muito na fascite plantar, né? A gente sabe que a fascite plantar é a segunda queixa mais ortopédica mais comum, né? Só pede para dor nas costas. Então, muita gente vai desenvolver, por exemplo, durante a corrida, que é o tema da gente. Então, o que acontece muitas vezes, a pessoa vai aguentando aquela dor, ela vai sentindo uma dor no calcanhar persistente, vai aguentando aquela dor, e de forma, assim, é um processo bem complexo, né? Mas é como se gerassem ali curtos-circuitos que ficam hiperestimulando a dor, né, no sistema nervoso central, e aí muda o padrão da dor. Então, uma hora o paciente está sentindo uma dor, e aí de uma hora para outra ele sente, agora piorou minha dor, tá como se estivesse ardendo meu calcanhar, tá queimando meu pé, e aí com essa persistência, quando gera isso aí fica muito mais difícil, né? Que aí a gente, em vez de fazer um tratamento da fascite plantar que todo mundo conhece, com alongamento, fortalecimento muscular, calçado utilizando um saltinho, você precisa entrar com estratégias de medicações moduladoras da dor, que é pregabalina, duloxetina, analgésicos opioides mais fortes específicos para dor neuropática. Então, esse fato de você interromper o processo de dor, principalmente para as lesões dos pés e dos tornozelos, isso é muito importante. A gente cansa de pegar pacientes no consultório que tinham uma fascite plantar, não tratou, só que ela chega com um negócio que não é mais a fascite plantar, já é uma síndrome dolorosa que evoluiu, né? Da mesma forma, o paciente que tem ali uma dor na lateral do pé, isso é uma das coisas mais comuns que eu vejo hoje no consultório, é o paciente que começou a correr, aí começou a ganhar uma parte cardiorrespiratória, começou a evoluir, começou a aumentar o volume de treino, e aí ele começa com a dor no peito do pé, né? Ele chega, tipo do paciente, o paciente chega e conta essa história, está doendo no peito do meu pé. Normalmente é um paciente com uma pisada supinada, que está tendo uma sobrecarga dos metatarsos laterais,
Aí ele vai aguentando essa dor, aguentando, aí chega uma hora que ele vai fazer uma prova maior, um longão, e aí o pé, ele para de correr porque o pé começou a inchar e começou a doer, porque evoluiu para fratura por estresse. Então, de fato, eu acho que é importantíssimo, se você sente dor no pé, procure um profissional de saúde, procure seu fisioterapeuta, seu educador físico, e não esconda isso, que se é tratado de uma forma inicial, você consegue resolver isso de uma forma bem mais simples do que na persistência disso. Entra no que eu falei, dor não é normal, né? Dor não tem é que normal. avisar o treinador, tem que procurar o físio, o médico, enfim. Mas Eu queria falar da outra ponta. O Gabriel falou agora das estratégias de recovery, mas vamos imaginar já uma situação extrema que infelizmente acontece, né? Aquele indivíduo que já convive com a lesão há muito tempo já está bem maltratado, até porque às vezes a gente recebe pessoas que já treinaram sozinhas muito tempo, tomaram decisões equivocadas em relação à programação de treino e o estrago já está feito. Estrago na cartilagem, estrago no tecido ósseo, estrago nos tecidos conectivos de um modo geral. E aí os métodos conservadores não atendem mais. Ele já tentou, inclusive, métodos conservadores, e esses métodos de recuperação não atendem mais. Ele não fica livre dos sintomas, ele não consegue correr direito, e ele tem que optar pela cirurgia, né? Por outra. Quais são hoje, eu queria saber, tenho essa curiosidade, as técnicas mais recentes, por exemplo, para as lesões que acometem a cartilagem do joelho, já que a gente está falando aqui mais do joelho. excelente ponto aí, né? A cartilagem é um ponto crucial na lesão esportiva, né? Esportes que tenham mais sobrecarga, mais impacto nas articulações, como é o caso da corrida, como é o caso do futebol, e aí um parêntese, tá? Essa sobrecarga está relacionada com o sobrepeso, né? Com a obesidade, com um volume não adequado de corrida. Então, uma corrida de qualquer jeito, aí vai dar ruim, né? A corrida talvez seja um dos esportes que tem maior ciência envolvida. Tem muita ciência, muitos dados a gente consegue ferir. Aí o professor Rossmann é uma autoridade nisso aí, ele pode até falar mais. Mas existe muita ciência por trás e se você respeitar direitinho o planejamento, você minimiza os danos. Mas claro que à medida que você aumenta volume, que você corre maratonas, ultras maratonas, você está sobrecarregando essa sua cartilagem. E aí, inevitavelmente, independente de você correr ou não, a gente vai desgastar a cartilagem ao longo da nossa vida, tá? Então, algumas lesões da cartilagem realmente são de tratamentos mais difíceis e aí parte para a cirurgia. A gente tem evoluiu bastante nas últimas 2 décadas, mas ainda tem muito a evoluir, tá? A cartilagem, para quem não sabe, é uma estrutura avascular e aneural, não tem inervação, não tem vascularização direta para ela. E isso dificulta o processo de regeneração, de cicatrização da cartilagem. Então, você fazer uma lesão osteocondral, um buraco na cartilagem, muitas vezes você responde muito bem com o tratamento conservador, mas algumas vezes você pode precisar de tratamentos cirúrgicos. E aí, respondendo aí ao professor Rossmann, a gente evoluiu muito. Hoje a gente tem cirurgias de, por exemplo, transplante de cartilagem, onde a gente tira a cartilagem de uma região onde usa menos, né, vamos falar assim, que tem uma menor carga, sobrecarga, e pega essa cartilagem do próprio paciente e transfere para onde tem o buraco. Da onde, exatamente? Do próprio joelho. Do próprio joelho. Uma área de menor carga. Uma área de menor carga, geralmente nas bordas ali da tróclea, né? Que para quem não conhece, aí para quem não entende muito bem, é o trilho que a patela corre, tá? Então, nas bordas da tróclea são áreas doadoras, onde a gente tira lá um plug de osso e cartilagem e vou transferir lá para a lesão no côndilo femoral, na zona de carga, que é quando tem o maior impacto na corrida. Então, eu transfiro essa cartilagem para lá e vou fechar essa lesão. Vantagem é que a cartilagem é o osso do próprio paciente. Então, é um processo aí... Rejeição mínimo, né? Pois é. Só que eu tenho um limite, porque eu estou tirando cartilagem de um lugar. Então, eu não posso deixar essa lesão também chegar num tamanho muito grande, porque eu não tenho como tirar um pedaço enorme de cartilagem desse paciente para fechar o buraco ali em outro. Eu vou causar um outro buraco na área doadora, entende? Então, tem a limitação aí do tamanho. Além disso, a gente tem as técnicas com as membranas de colágeno, que são scaffolds, não tem bem uma tradução, mas é uma estrutura que a gente usa para literalmente tapar o buraco e funcionar como um anteparo para que haja algum processo ali de cicatrização, de condrócitos que a gente estimula na medula ou que a gente injeta através de algumas técnicas. E aí esse condrócito vai usar esse anteparo
como um molde para formar ali uma fibrocartilagem Sim. cicatricial. Não é exatamente a mesma cartilagem hialina, apesar de existirem alguns trabalhos que compararam histologicamente e tem uma similaridade histológica absurdamente parecida entre a cartilagem hialina e essas técnicas mais modernas com implante autólogo de condrócito, com a membrana de colágeno, com estimulação da medula, associando gordura microfragmentada, plasma sanguíneo, enfim, os ortobiológicos que potencializam esse efeito de cicatrização, né? E aí, puxando aí para os ortobiológicos, é uma estratégia antes da cirurgia que a gente tem tido excelentes resultados. Hoje, aumentou absurdamente aí nos últimos 3 anos o volume de publicações sobre ortobiológicos. E para as lesões de cartilagem, lesões condrais, os resultados têm sido extremamente animadores, né? Colocando assim, muitas vezes os pacientes querem saber se de fato você faz essa membrana de colágeno com a cirurgia aberta ou você consegue fazer isso aí por vídeo, Eduardo? Pronto. Hoje eu faço quase 100% das cirurgias de cartilagem por via artroscópica, com 2 furinhos. Né? É possível fazer aberto, na verdade a técnica inicial foi descrita aberta, aí com evolução, até viajei para conhecer e aprender essa técnica na Polônia, e aí a gente consegue fazer quase todos os casos. Alguns casos, lesões maiores de difícil acesso por artroscopia, a gente tem que de fato fazer um acesso não tão grande, mas tem que fazer e fazer por técnica aberta, mas a grande maioria a gente consegue fazer por artroscopia. Exato, que a gente percebe no consultório, o grande receio de um paciente é se vai ter um corte muito grande, apesar de ele saber que a cirurgia vai ser semelhante ou não, né? Assim, é bem mais tranquilo quando você consegue fazer por vídeo e a reabilitação, a gente sabe. O resultado final, né, da cirurgia aberta, ela costuma ser de forma bem semelhante à cirurgia por vídeo artroscopia. O grande diferencial realmente é essa reabilitação, né? As cirurgias por vídeo costumam ter uma reabilitação bem mais tranquila, menos dor e menos problemas de pele também. Exato. É uma complicação que a gente tem muito, principalmente na parte de pé e tornozelo. Isso que eu digo, viu? Que eu pego esses pacientes no pós-operatório, então é notória a diferença mesmo quando técnicas minimamente invasivas em relação à dor, a nossa capacidade de conseguir ativar um quadríceps. O edema também acaba sendo menor, então a gente, controle de edema, controle de dor, ativação de quadríceps, até ganho de amplitude de movimento, acaba sendo mais célere quanto menos trauma a cirurgia traz para o paciente. Entendi. É bem bacana. Puxando a sardinha para o nosso lado, né, em relação às técnicas minimamente invasivas, uma das coisas das doenças mais comuns relacionadas ao pé e tornozelo, principalmente em corredor, é o esporão do tendão calcâneo, né? Isso aí é uma confusão, esse negócio do esporão, porque tem gente que chama esporão do calcanhar embaixo da facete plantar, e tem gente que existe também a denominação popular do esporão do tendão calcâneo, que é ali atrás, né, que fica machucando no contraforte do calçado. Então isso aí é algo que realmente, quando cresce aquele osso, é bem difícil de tratar isso de forma conservadora, né? A gente sempre tenta, né, fazer questão de bastante alongamento, fortalecimento muscular. A gente sempre orienta que quem tem essas dores na parte de trás do calcanhar, não adianta alongar só panturrilha, tem que alongar também parte posterior da coxa, isquiotibiais, coluna lombar, para ganhar todo esse alongamento. Usar calçados sempre mais elevados, com saltinho, que isso aí ajuda a melhorar a dor, né? Os tênis com drop elevado também ajudam nisso aí, mas de fato alguns não conseguem melhorar. E é uma dor que a gente percebe que o paciente ele acorda e vai dormir com essa dor quando está nesses estágios mais elevados, né? E a gente está em evidência as cirurgias que a gente chama de cirurgia percutânea, que é semelhante à videoartroscopia, só que em vez de ser guiado por câmeras, a gente guia através do intensificador de imagem, que é um raio-x que fica dentro do centro cirúrgico. E a gente usa uma broquinha igual de dentista e raspa essa região desse osso todo, né? Sem precisar abrir aquela parte de trás, né? Que é a grande complicação cirúrgica das lesões do tendão calcâneo, são as complicações de pele que são terríveis, né? Necrosa tudo, o paciente tem que fazer cirurgias maiores, às vezes perde o tendão, tem que reconstruir depois. Então, com essas técnicas minimamente invasivas, a gente tem reduzido muito a questão da complicação e, como o Gabriel falou, a reabilitação ela é muito mais célere, né? Antigamente, a gente deixava em torno de 45 dias de bota, a gente agora atualmente deixa 30 dias, já começa com os 30 dias a fazer
a reabilitação e, mais importante, na parte do pé e tornozelo, a gente já consegue liberar o paciente para pisar de forma imediata, né? O que acelera muito isso aí. Só que a gente sempre orienta que é uma cirurgia, né? Então tem que seguir todos os cuidados, né? Pisar, mas pisar com cuidado, né? Se a gente não fala isso, você sai pisando e complica também a vida da gente. Pensando em pisada, uma questão que eu vou fazer aqui para o Gabriel. Hoje em dia, como a corrida é um esporte com uma prática altamente prevalente no nosso país, aqui em Fortaleza nem se fala, então, eu não sei se muita gente sabe, mas Fortaleza hoje conta com o maior número absoluto, não é número relativo, não, número absoluto de assessorias esportivas no Nordeste. Então, nós temos, por exemplo, cidades com uma população maior do que a nossa, mas em número de assessorias esportivas, ninguém é igual a Fortaleza. Só para vocês terem uma ideia, na Beira-Mar, na Avenida Beira-Mar, que é um dos nossos principais equipamentos, maravilhoso de corrida, né? Na Beira-Mar hoje, só cadastradas que funcionam como permissionários da prefeitura, são quase, se eu não me engano, 43 assessorias. Entre corrida e esportes náuticos e beach tênis, enfim. Como tudo que é muito prevalente, muita gente acha que pode dar opinião, né? Então aí vem os profissionais de saúde, obviamente os blogueiros, atletas, ex-atletas e tal. Então hoje, esse é um problema que respinga de certa forma na assessoria. A pessoa vê um comentário na internet, a biomecânica boa da corrida é quando eu inclino o tronco, e sem nenhum tipo de ajuste, ela passa a inclinar o tronco, aí aumenta impacto, aí aumenta... Não, eu corria antes com o meu strike era com retrocalcâneo, agora eu vou fazer... Eu aprendi que a dica, o bizu é correr com o médio e o antepé. Aí ele faz isso, aí tome lesão no tendão calcâneo por essa sobrecarga. Enfim, Gabriel, dá uma luz aí para as pessoas sobre biomecânica da corrida. Certo. O que você pode falar sobre isso? Ok. Os estudos da biomecânica da corrida já datam mais de 60 anos, certo? E se a gente for ver em 60 anos de estudo de biomecânica da corrida, ainda não tem nenhuma variável consolidada como um fator de risco para lesão em corredores. Levando em consideração todas as variáveis da biomecânica da corrida e aquelas mais comuns que a gente fala. Começando de uma cascata de distal para proximal. A gente vai ter hiperpronação do pé, mas não só o pico de hiperpronação do pé, mas a velocidade que essa hiperpronação ocorre e o tempo até essa hiperpronação. Indo para o joelho, a gente tem um ângulo de flexão de joelho, o colapso medial do joelho, que a gente chama de valgo dinâmico de joelho. Subindo um pouco mais para o quadril, a gente tem um excesso de rotação interna do quadril, o excesso de adução do quadril, drop pélvico, e assim vai. Então essas são as principais variáveis biomecânicas, levando em consideração a cinemática angular, que a gente fala como estratégias de fator de risco e que a gente tenta sempre modular em corredores. O que é que a gente tem hoje em dia que traz maior evidência sobre fator biomecânico com risco para lesão em corredores? É o pico de força de reação do solo vertical. Então, as pessoas que correm saltando muito, isso gera uma sobrecarga estrutural maior. Então, essa é uma variável importante. E uma variável que tem surgido é o ângulo de adução do quadril durante a corrida. Pronto. São essas duas variáveis que a gente consegue linkar com lesões em membros inferiores em estudos coortes prospectivos, né? Que acabam sendo os estudos que conseguem determinar a relação de causa e efeito. Aí a gente tem um problema que a gente tem que refletir nos nossos laboratórios, nas nossas clínicas, que é o quê? O paciente corre na rua. Aí chega um ponto que as avaliações biomecânicas muitas vezes são feitas em esteira. E já é mostrado que a biomecânica muda. Certo? Então, uma forma que você corre num ar-condicionado, numa esteira, que tem até um sistema de absorção de choque ali também, é diferente de como você corre na rua. Então, a biomecânica já muda, isso não pode ser um retrato fiel do como o paciente corre. Um outro ponto também importante é o efeito da fadiga. Porque a avaliação da biomecânica da corrida, muitas vezes, num melhor cenário, você deixa o paciente correndo 5, 10 minutos para começar o processo de avaliação, se você tiver tempo para isso, porque muitas vezes ele vai frio, começa a correr e ponto final. E mais uma vez, o paciente quando corre o primeiro quilômetro é absolutamente diferente do paciente estar correndo o 20º quilômetro, que é diferente do paciente estar correndo o 30º quilômetro. Perfeito. Então a gente não consegue determinar muito bem quais dessas variáveis biomecânicas de fato são riscos, ok? Então, o que é que eu entendo hoje? Hoje, o que é que a gente está pressupondo? Que essa variabilidade da forma que a gente corre,
é de fato o verdadeiro padrão do movimento humano, a gente acaba tendo que aceitar isso, as pessoas vão correr de forma diferente, de acordo com sua morfologia, fase de aprendizagem motora. E a gente, sabendo que essa variabilidade vai ser específica para cada um, a gente, a partir disso, eu traço as estratégias para melhora de mobilidade, para melhora de força, para controle do volume de treino específico para aquela demanda biomecânica que eu estou entendendo no meu paciente, ok? Então, assim, não tem uma resposta simples, ok? Eu acho que é muito mais perigoso a gente mudar todo mundo para o mesmo padrão. Engessar, né? Exatamente. A gente considerar, não, tem que correr desse jeito. Para mim é muito mais perigoso isso do que a gente aceitar essas variabilidades. Estão vendo, né? Não sou eu que estou falando, não. Gabriel, especialista nisso. O que a gente sempre Tem uma fala. resposta pronta, né? O que a gente sempre fala é isso. Não vou mexer em técnica de corrida. O indivíduo corre há 30 anos da mesma forma. Sem lesionar bem. Bem, tolerando bem aquelas cargas. Aí, de repente, ele viu alguma coisa. Não, mas eu tô vendo que eu corro errado. Gente, para. Teve uma Esse época... ponto de blogueiro é complicado, porque a gente tem que trazer tudo à luz da ciência, né? E aí o Gabriel foi brilhante agora aqui. Teve uma época, em 2010 mais ou menos, que saiu o estudo na Nature, lá do Lieberman, Foi. de Harvard e tal, fez um estudo verificando que correr com antipé trazia um menor pico de estresse, assim, plataforma de força, trouxe um menor pico de força de reação do solo na corrida, mesmo comparando pessoas que correm com calcânio e com amortecedor, ok? Você correr descalço com antipé. Aí aquilo dali trouxe um cenário, né? Foi muito noticiado em jornal, revistas, trouxe uma mudança, muitas pessoas começaram a correr descalço. Vieram os tênis minimalistas na mesma época. Exatamente, Exato. todo mundo correndo com antipé, sem saber muito bem porquê, achando que isso prevenia lesão, mas foi um estudo legal, o laboratório lá é um laboratório de antropologia, eles estudam muito biomecânica da corrida e hominídeos, essas coisas todas, mas eles verificaram simplesmente força de reação do solo. Eles não verificaram se mudavam, se aumentava risco de lesão ou diminuía risco de lesão em joelho, em pé e tornozelo, certo? E hoje a gente entende o quê? De fato, você correr com um retropé, você acaba tendo um aumento da sobrecarga patelofemoral, certo? Isso aí, se vai causar maior dor ou não, aí já é outro cenário. Mas se você correr com um antipé, você acaba tendo uma maior sobrecarga também no tendão do calcâneo. Aí você escolhe onde você quer deixar mais susceptível, tá entendendo? Aí por isso que você tem que respeitar a individualidade de cada paciente. É verdade. Excelente, Algo também nesse mesmo sentido, né? Que eu vi que fulano de tal mudou a forma com que corre, né? Nesse cenário. A mesma coisa a gente vê com os tênis de corrida, né? A gente vê que tem agora tênis com placa, então eu acho engraçado, né? Que a pessoa que vai correr, né? Ela tá começando a correr, mas ela quer correr com o melhor tênis possível, né? Como se ela chegasse na assessoria, se chegar com o tênis ali inferior. Vai fazer ela ser campeã, porque tá correndo, tipo assim, tá no estágio inferior, né? Porque não tem um tênis lá que tá no alvo. Então, queria que vocês comentassem um pouco a respeito desses tênis de corrida, né? Principalmente esses com placa que tá na moda, né? Essas plaquinhas de fibra de carbono, que acabam deixando o tênis mais firme, né? Melhorando a performance, mas pode trazer algumas repercussões, como a gente sabe. Esse ponto aí entra muito das redes sociais, muito de investimento da indústria do esporte, né, do tênis, então vai ter sempre ali um marketing muito forte, né? Sim. E quem está assistindo a gente com certeza estava esperando esse assunto aqui. Professor Rossmann, quando o aluno chega lá, qual tênis que eu compro? O que você diz para ele? A indústria do tênis se vende muito bem, né? Sim. Se vende muito bem e tem acontecido isso ao longo dos anos. Bom, com o advento dos tênis de placa, ninguém pode negar, principalmente quem já experimentou, os benefícios do tênis de placa, mas a gente tem que entender exatamente como funciona e para que serve. Nós temos a nossa placa de carbono. Você tem, você, nós temos. São os nossos tendões, principalmente. A ideia do tênis de placa é fazer com que na hora do strike você aproveite aquela energia potencial que se acumula enquanto você está aterrissando, que ela vire energia elástica e você tem que contar menos com os seus músculos. O tendão calcâneo faz o stiffness muscular, o stiffness do tendão proporcionam isso, mas para que a gente tenha isso, a gente precisa treinar força. A gente precisa fazer treino pliométrico, a gente precisa fazer treino específico. E aí ninguém quer muito, né? Aí vieram os tênis. Ok, só que é um tênis que acaba trazendo um pouco mais de impacto. A gente não tem estudos publicados ainda, pelo menos até onde eu conheço, se o uso de tênis de placa aumentou ou não a incidência de lesão. Nós temos o
O último que eu vi é um estudo com uma amostra muito pequena, que não, enfim, com alguns problemas metodológicos. Mas dentro da assessoria, né, no nosso Sua controle, casuística aí. no nosso controle o que interno. é o que eu sempre falo assim, você tem que ter muito cuidado com a questão do estudo, né? Então, assim, dependendo Claro, da problemas metodologia do metodológicos, estudo, claro. às vezes assim, a gente sabe que o nível de evidência do profissional, teoricamente, é um nível de evidência que não é tão alto, né? Mas assim, quem trabalha com isso, que tem muito contato com isso, às vezes a gente tem uma reprodução até mais fidedigna do que são de fato os resultados verdadeiros, do que às vezes dependendo da metodologia do estudo, né? Então, E aí, dentro da nossa, os últimos casos de fratura por estresse, principalmente, e lesões musculares na panturrilha, sólios principalmente, as pessoas estavam usando tênis de placa ou demais ou há pouco tempo. Praticamente os últimos casos foram assim. Se é, obviamente isso não é um estudo fez o controlado, estudo. né? Eu não fiz isso, mas Mas a isso sua tem acontecido casuística. com alguma frequência. Então, qual é a nossa recomendação? Primeira coisa que a gente tem que entender, o tênis de placa ele só vai melhorar o desempenho se a carga com que o seu pé for atingir o chão, ela chegar num determinado patamar. Pessoal, pensem em uma bola de basquete, tá? Eu pego uma bola de basquete cheia, solto ela bate no chão, deforma, acumula energia potencial e ela sobe depois. Isso se transforma em energia elástica. Se eu soltar lá de baixo, se eu soltar a bola daqui de baixo, em vez de soltar daqui, eu soltar ela daqui, a deformação vai ser pequena e também a energia elástica vai ser menor. Então, os indivíduos que correm muito lento, eles não vão coletar o benefício. Estou falando de gente que corre com pace de 6,30, 7 minutos, não desmerecendo nenhum, eu tenho muitos na minha assessoria correndo assim. Mas aquele tênis de placa não vai dar a devolutiva que ele espera. Então, muitas vezes, o investimento, que é alto, ele não compensa porque ele não vai fazer. Aquilo é para quem corre já com um pouco mais de velocidade, né? As pessoas que correm com ritmo abaixo de 5 minutos por quilômetro como um ritmo médio. Então, e mesmo para quem corre mais rápido, a nossa recomendação tem sido sempre a mesma. Você vai usar tênis de placa nos treinos intervalados, né? Uma vez por semana, perfeito. Ou nos treinos longos em que nós temos meta de desempenho. Alguns treinos longos nós não temos meta de desempenho. Você, hoje vai ser um treino de 2 horas em ritmo de rodagem. Não tem necessidade nenhuma de usar a placa para aquilo, né? Agora, nós temos um treino que eu chamo, por exemplo, o treino de hoje do pessoal que vai competir agora na Live Run XP. Na meia maratona da Live Run XP. Era 18 quilômetros, eles tinham 2 de aquecimento. Os 16 quilômetros restantes, eles tinham que encaixar 13 quilômetros, a gente chama isso de longo estratégico, 13 dos 16 em ritmo de prova. E esses 13 poderiam ser fracionados em até 3 parcelas, sendo a última mais longa, né? Então, esse tipo que tem meta de desempenho, aí vale a pena usar. Mas isso acontece, não é sempre, não é com regularidade. Então, tinha gente na época que lançaram, né, o primeiro Nike, o Vaporfly, tinha gente usando tênis de placa a semana toda, consecutiva. E aí acabaram. Primeiro que o tênis se acaba bem mais rápido, porque a durabilidade dele não é tão grande. E aí vieram os problemas associados a isso. Alguns dados são interessantes, é que assim, teoricamente o tênis de corrida ele tem uma durabilidade, né? Então assim, você tem que saber que assim, o tênis de corrida, teoricamente, ele dura em torno de 500 a 800 quilômetros, né? Quando ele está funcionando melhor. Depois disso, né, o poliuretano, né, que é o material que é feito do tênis, ele vai perdendo suas propriedades e vai perdendo o potencial de absorção de impacto, né? Outra coisa que é interessante, que eu vi alguns estudos falando sobre isso, é que o ideal é você ter 2 tênis de corrida para você ir variando. Então, o ideal é você, por exemplo, você corre, sei lá, todo dia, corre 5 vezes na semana, você ter dois tênis, porque esse material, esse poliuretano, ele demora em torno de 24 horas para ele recuperar as propriedades de absorção de carga, né? Então, se você corre antes disso, né, então você vai acabar sobrecarregando o seu pé, né? Essa absorção. O tênis e a cartilagem também, né? Das deformações do impacto, ele também precisa de um tempo para ela voltar para a sua. Bem lembrado, né? Porque a gente está pensando no cuidado com o tênis e a sua cartilagem. Pois ela também se deforma e
ela também precisa De realmente de tempo um de descanso, recuperação. né? O repouso é fundamental, né? Sim, e outra coisa que é interessante é que eu acho que deveria muitas vezes ser feita era uma avaliação do tipo de pisada antes de você escolher se vai usar um tênis com placa ou não, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que pacientes que têm a pisada supinada têm uma menor área de contato com o solo, né? Então, normalmente são esses pacientes que, quando utilizam tênis de placa, eles vão evoluir para uma fratura por estresse, né? Então, idealmente seria antes de iniciar a corrida, fazer uma avaliação da pisada, seja com educador físico, com fisioterapeuta, para saber se você não tem uma contraindicação à utilização disso aí, se provavelmente não vai evoluir. A gente sabe que isso é muito variável, né? Tem gente que a pisada muito supinada, utiliza e não sente nada. Mas, teoricamente, né, aumenta sim o risco disso aí. E em relação eu queria perguntar também, em relação às palmilhas ortopédicas, vocês chegam a passar alguma coisa nesse Aí é sentido? com o Gabriel. Não, a minha casuística de consultório é mais lesões de joelho, certo? Certo. Então, assim, em alguns casos, aí não puxando para corredores, mas em alguns casos com osteoartrite de joelho no compartimento medial, algumas vezes eu encaminho para fazer uma palmilha com uma cunha ali, muitas vezes medial, lateral, certo? Dependendo se a osteoartrite é no compartimento medial ou lateral, principalmente. E dor patelofemoral, nem tanto. Entendi. Ok? Na minha casuística, nem tanto. Entendi. Eu trabalho com outras estratégias. Entendi. Lá, eu com as disfunções de pé e tornozelo, eu sei que se aplica bastante, eu acabo não trabalhando muito com esse perfil Entendi. de pacientes, ok? Em corrida de rua, quando eles chegam com lesões na cartilagem e tudo, eles já chegam palmilhado ou não. Então é Sim. algo que assim, que eu assumo. Eles já vêm, já vieram com uma avaliação, com uma prescrição correta, tá entendendo disso? Então isso aqui eu não altero, eu vou trabalhar outras variáveis desse paciente. Que a gente percebe, Não, porque a gente percebe muito que, principalmente assim, o paciente com. Porque a gente sabe assim, basicamente tem dois tipos de pisada, né? Tem quem tem a pisada pronada e quem pisa meio para dentro, popularmente falando, e tem quem é a pisada supinada que pisa para fora, popularmente falando. E o engraçado é que todo mundo que tem a pisada pronada sabe que tem um pé plano, né? Então ele já sabe que costuma ter a dor medial. Mas quem tem a pisada supinada, que tem muita curvinha no pé, né? Assim, o pessoal acha que é normal e que é inclusive bom, né? Quanto maior a curva do pé, melhor, né? E isso é um problema porque normalmente esses pacientes de pisada supinada, né, são os que chegam teoricamente com esse começo de fratura por estresse que a gente chama de sobrecarga por estresse. Então, esses pacientes a gente tem tido um excelente resultado colocando algumas palmilhas para fazer a correção da pisada à medida que muda, né, o ângulo de distribuição de carga no pé, né, muda o eixo mecânico e eles de fato melhoram e conseguem voltar para as corridas. Então, acho que a gente podia fazer um trabalho nesse sentido, né, para ver que às vezes com uma simples palmilha no tênis já conseguiria melhorar bastante o desempenho. Tem uma disso relação aí. com tendinites fibulares também, a pisada supinada? Tem, a pisada assim, a pisada, basicamente, a pisada pronada, quem pisa para dentro, vai doer a parte interna aqui do pé. Isso aí é bem característico. Quem tem a pisada supinada pode doer o pé como um todo, né? Aumenta o risco de tendinite do tendão calcâneo, né? Aumenta o risco de tendinite dos tendões fibulares. Pode doer o tornozelo por uma sobrecarga da articulação. Pode ter uma sobrecarga lateral do pé, que é essa dor no peito do pé, que é muito, muito característica em ter essa pisada. Pode dar metatarsalgia, que é aquela dor aqui na parte da frente do pé. E pode dar um estresse também de outra articulação, que é a esfranco-medial, mas é bem mais raro. Então, assim, quem tem a pisada supinada pode doer basicamente qualquer parte de fora aqui do pé e aqui nessa região do peito do pé, né? Então, isso aí é bem comum e a palmilha é bem eficaz. E nos casos também que não evoluem bem com palmilha, existem as cirurgias também, que são as cirurgias minimamente invasivas, que a gente faz tudo isso com anestesia local, alguns furinhos na pele, e a gente vai mudando os ossinhos de posição, né? Tem uma recuperação que não é tão fácil assim, então por exemplo, atletas, né, como a gente sabe que essas cirurgias de mudança de pisada mudam um pouco da propriocepção, a gente tenta... Biomecânica toda muda, exato, muda a biomecânica, então a gente até tema de congresso, né? Chegou o Neymar lá para você, o Neymar tem a pisada supinada, você iria operar o Neymar ou não, né? Aí essa biomecânica está não. relacionada com a habilidade Com a dele. habilidade, com o No caso do desempenho futebol, dele, né? Então, assim, o Garrincha com aquele joelho dele ali, você ia exato. deixar aquele joelho reto? Isso já foi muito tema de discussão
Sim. antigamente. Então, assim, um atleta profissional, a gente exato. não mexe muito na biomecânica dele, porque isso Então, vai assim, atrapalhar a o não rendimento ser que esportivo seja dele. um caso muito grave, que esse paciente Tá não causando vira um lesão, atleta né? profissional, né? Ele já no meio do caminho Mas já não algumas consegue. disfunções posturais são fatores determinantes de desempenho. Sim. Um nadador que tem um recurvatum e é nadador de nada borboleta, por exemplo, ele vai ter uma vantagem biomecânica incrível. Vai corrigir aquele recurvatum dele? Não vai, gente. Não, É exato. verdade, Aí, a gente- atleta, aí é uma outra ciência, outra pegada. exato. Mas só fazendo aqui um parênteses, porque a questão do tênis é muito interessante, né? Então, fazendo aqui um resumo aí para quem está assistindo a gente, né? Tênis de placa, ele vai conferir uma performance, né? Isso é inegável, mas principalmente para corredores com um pace mais baixo. Exato. Normalmente, o professor Rossmann falou aí no número abaixo de 5 minutos por quilômetro. Então, quem está correndo acima de 5, quem está ainda iniciando, talvez não seja tão adequado o uso do tênis de placa. Segura as pontas aí, calma aí. A gente tem tantos super tênis hoje disponíveis no mercado que poderiam ser muito mais adequados para você. Exato. E aí, o uso do tênis de placa, né? Você vai deixar para a prova, que você está buscando prova, ali claro. o seu tempo, o seu RP, né? Para os treinos intervalados, o de tiro, Isso. né? E os longos E com os- desempenho, Exato. com meta Então, de desempenho. Então, acho que essa informação aí é muito importante. Legal. Isso aí já vai ajudar a reduzir muita lesão, porque de fato a gente vê na beira-mar muita gente no rodagem com seus super tênis, Ninguém Trote recuperativo com tênis de placa. Nossa! Fazer uma pergunta aqui, Eduardo. Você já tem critério para usar um tênis de placa? Peraí que eu vou me gabar agora. Ó. Eu fui quase pódio na prova da Unimed agora, né? E aí meu pace foi 3,55. Pô. Prova de 5? Fiz a de 5, porque eu tava lesionado. E aí eu tava treinando para a questão do volume, né? E aí acontece comigo também, né? Então, assim, vamos trazer meu caso aqui para discussão. Eu tava treinando com volume mais intenso para o Ironman de Fortaleza, que foi em agosto, mas eu fiz a corrida, fiz em equipe, então era meia maratona, naquele calor delicioso, calor de delicioso. 10h30, 11 horas da manhã aqui, um sol para cada cabeça. Então fiz a meia maratona e 2 meses depois tinha a meia maratona da corrida da Unimed, que tem uma categoria para médicos. Então eu estava almejando ali e bem nessa categoria, obviamente, né? Porque tem uns caras bons profissionais que fazem, né? A prova que aí não dá para mim, mas na categoria Mesmo médica, na categoria médica, categoria o pessoal médica casca grossa pra tem caramba. tem muito. Mas aí o objetivo era fazer a meia. Só que eu fiz uma lesão por sobrecarga no meu tornozelo. Fiz uma sinovite, então tava com muita dor, tudo. E realmente parei um tempo, tive que parar um tempo, mudou, aí Treinou adaptado? Treinei adaptado, dentro ali Aí é o que a gente falou no começo. É chato, é diferente, mas é importante, né? Só que eu ainda não estava 100% recuperado para a prova, mas eu queria fazer a prova. Aí é o que, quando eu trabalho com atleta profissional, né? Então é o legal da medicina do esporte. Legal com alguns riscos, né? Claro. Você, poxa, tem um objetivo grande ali, é o trabalho, é o atleta profissional, a gente faz algumas permissões com cuidado, reduzindo ali o máximo possível, mas é risco iminente de piorar a lesão, né? Então, sabendo disso, eu acabei saindo dos 21, fiz os 5. Muda totalmente o treino, força, é só 5 km, é só 5 km fazendo força direto, né? Então, assim, mas deu bom. Eu acho que a gente está aqui no nosso tempo, acho que a gente falta uns 5 minutinhos, acho que a gente podia dar aqui uma dica para aquela pessoa que está começando a correr, né? Está querendo melhorar o desempenho, aí a gente queria, que a gente está com grandes profissionais, saber de cada um quais são as dicas que vocês dão para essas pessoas que estão querendo realmente entrar mais a fundo aí na corrida. Bom, posso começar? Com certeza. Bom, a gente tem que entender todas as situações hoje de quem está começando aí. Tem aquelas pessoas que tiverem condição, procurem ajuda profissional. Então, tem um treinador que estudou especificamente para saber como conduzir você da caminhada até participar de uma prova de 5, 10, 21 quilômetros, enfim. Agora, se você não tem essa oportunidade de ter um acompanhamento profissional inicialmente, comece respeitando os seus próprios limites. Não precisa começar correndo, né? A ideia que surgiu é que muita gente... eu vou fazer corrida para melhorar, para me condicionar fisicamente.
Às vezes você precisa se condicionar fisicamente para fazer a corrida. Perfeito. A demanda muscular da corrida, do nosso corpo, às vezes não está preparado para ela. É por isso, e aí é onde entra o treinamento de força paralelo. Então, se você não tem condições de contratar ajuda profissional, comece respeitando os seus limites. Começa caminhando, depois alterna caminhadas com trotes curtos e vai aumentando, vai fazendo um controle dessa relação. Vai diminuindo o tempo de caminhada e aumentando o tempo de trote, até que um dia, e esse dia é muito importante para todo novo entrante, que você consegue correr contínuo. Aquele dia que você consegue correr contínuo 15 minutos. Esse dia é importante e a partir daí, se você continuar respeitando os seus limites, devagarinho, vai chegar a correr 30, 40 minutos. E aí, meu pessoal, ninguém precisa obrigatoriamente participar de provas. Não. A pessoa pode correr para obter toda a gama de benefícios associados à corrida, né? Controle de algumas variáveis que são importantes, variáveis de risco cardiovascular, saúde mental, enfim. A gente conhece controle do peso corporal, a gente conhece todos os benefícios, vocês também conhecem os benefícios atrelados à corrida. Então é isso. Tem condição? Contrata ajuda profissional. Ainda não? Respeita teus limites. Perfeito. Sempre lembrando do fortalecimento, né? Que é fundamental, como você falou. Você aí. estava fazendo treino de força, Eduardo? Tava, faço. Faço sim. Você está na Berlinda aqui. Bem, não tem muito o que acrescentar. Específico para corrida, viu? Boa, boa. Faço. Mudei completamente, minhas cargas, tudo, fiz. Eu sigo direitinho. Legal, é porque, legal. como mamãe diz, eu sou muito afoito. Olha, eu acho que não tem muito mais o que acrescentar depois do que o professor Rossmann falou, mas lá no consultório, levando em consideração o que ele falou, o que eu posso dar de dica para as pessoas, o que leva o paciente para o consultório é um aumento abrupto do volume de treino e ausência do treino de força, como já foi falado. Então, eu posso dar essa de dica, para você não precisar dos serviços do tratamento de um fisioterapeuta, não gastar tempo, dinheiro com isso, a dica que eu lhe dou é, faça um trabalho de força para te preparar para a corrida, o objetivo do trabalho de força é esse. E quando a gente fala esse termo, controle o seu volume de treino, controle a carga de treino. Tá, um profissional de educação física vai fazer isso. Não podendo pagar, como o Rossmann já falou, eu só reforço o que ele acabou de dizer. Respeite seus limites, ok? Esse aí vai ser uma forma de você conseguir controlar e não se expor ao risco de maneira desnecessária e colher os frutos dos benefícios da Massa, corrida. Gabriel. Excelente observação de vocês dois, porque o limite, ele é individual, precisa ser respeitado. E quando a gente está falando de corrida, do ponto de vista cardiopulmonar, você tem uma evolução muito mais rápida inicial, muito mais rápido do que do ponto de vista osteomuscular. Então, no popular, o fôlego aguenta, mas o teu corpo, a tua musculatura, as tuas articulações... Desenvolve o motor e a carroceria ainda não está. Então, essa progressão tem que ser perfeito, gradativa, tem que ser lenta, né? Existem algumas estratégias aí do ponto de vista ortopédico que a gente pode ajudar na redução das lesões, principalmente cartilagem, porque é impacto, né? É impacto, então quanto mais impacto, quanto mais peso você tiver, mais desgaste você vai ter. Aí entram estratégias, por exemplo, como infiltração com ácido hialurônico na articulação, pode ser feito no joelho, pode ser feito no tornozelo, e é interessante, o ácido hialurônico, ele tem uma propriedade não newtoniana. O que é isso aí? É o comportamento diferente para estímulos diferentes. Como assim? Se eu pego a água aqui no copo, eu boto aqui no copo, ela vai se moldar aí no copo. Se eu derramo aqui, ela se espalha, né? Agora, o ácido hialurônico, não. Para um estímulo, ela se comporta de um jeito, para outro estímulo, de outro jeito. É uma propriedade não newtoniana. Então, na prática, quando você está lento, ele tem uma propriedade mais viscosa. Então, ele lubrifica, ele vai ser mais lubrificante da articulação. Então, você está andando no seu dia a dia, ele está lubrificando, melhorando o movimento, diminuindo o atrito. Quando você está correndo, que tem mais impacto, o líquido ele não vai se comportar com essa mesma propriedade de diminuir o atrito. Ele, por conta desse comportamento não newtoniano, ele aumenta a tensão superficial. Então, ele funciona como um amortecedor dentro da articulação. Então, na hora da corrida, ele está amortecendo o teu impacto, e na hora do teu dia a dia que tu tá andando, ele tá lubrificando. Então, é uma estratégia interessante, e aí vários trabalhos mostraram uma redução aí da sobrecarga articular na cartilagem. Então, são estratégias interessantes. Mas isso não vai substituir você controlar seu peso, você fortalecer, você ter um programa adequado de treinos de corrida com
manutenção adequada aí do volume, da intensidade. Então, é um conjunto de fatores, né? É um conjunto de fatores. E aí, o importante é você se cuidar, respeitar seu limite, entender que cada um tem seu limite. O meu limite é diferente do professor Rossmann, do professor Gabriel, do professor Rafael aqui. Então, eu tenho que entender e reconhecer. Poxa, eu quero chegar no nível do Rossmann, eu vou ter que suar muito aí, eu nunca vou chegar. Mas, enfim, eu tenho que entender. E aí, respeitar, né? Porque a lesão é chata. A corrida é gostosa, mas a lesão é chata. E lesão faz parte do esporte. Eu trabalho com atleta profissional, como eu falei, sempre tem lesão. No amador, também vai ter. A gente tem que respeitar o nosso corpo e entender. Começou ali, já trata no começo que, como já foi falado aqui, o problema só vai aumentar se você esconder do seu treinador, se você não procurar um auxílio de um fisioterapeuta, de um ortopedista, enfim. Então, trata no começo que isso vai te ajudar bastante a manter aí sua corrida, manter seu esporte, qualquer que seja, com os benefícios dele, sem sentir dor, sem precisar parar, né? Eu fiquei numa situação difícil aqui, depois todo mundo dicas, né? Mas assim, a dica que eu dou para as pessoas que estão iniciando esse processo de corrida é respeitar a sua dor, de fato, né? Então, se você começou a sentir uma dor, essa dor ela está sendo um pouco mais persistente, você está notando que isso não está melhorando, não espera para ver o que é que vai acontecer, né? Isso aí vai dar problema no futuro. Então, tenta procurar o auxílio de alguém que tenha mais experiência, seja um educador físico, um fisioterapeuta, ou mesmo um ortopedista, para fazer uma avaliação inicial, porque o tratamento, quando ele é feito numa fase precoce, ele é muito, mas muito melhor do que um tratamento que você faz numa fase tardia. Então, se você faz de uma forma precoce, você às vezes utiliza uma palmilha, muda a biomecânica do treino, muda o volume do treino. Se você deixa para fazer isso numa fase tardia, você muito provavelmente vai ter que fazer algum procedimento cirúrgico, por exemplo, o que vai tirar muito, vai te tirar muito do teu treino, vai demorar muito para voltar a ter aquele mesmo volume, aquela mesma desempenho que tinha antes da lesão. Beleza? É isso aí, ó. Dá vontade de passar aqui a manhã toda, o dia todo conversando aí. Esse aqui a gente faz um projeto aqui de fazer outros episódios, né? Às vezes a gente pode combinar. Muita informação, muita informação de qualidade, conversa aí bem tranquila, né? Fluiu bem, bate-papo fantástico. Professor Rossmann, professor Gabriel, autoridades aí nas áreas deles e, poxa, muito conhecimento. Eu já tô com vontade de sair correndo aqui, né? E botar em prática o que a gente aprendeu aqui. Exato. Muito obrigado. Queria agradecer aqui o professor Rossmann, professor Nós Gabriel, que agradecemos. Disponibilizar o tempo deles Exato, demais. que eu acho que é algo que falta muito, né? A gente vê, às vezes, por exemplo, podcast com o profissional de fisioterapia, um podcast com o profissional de educação física, com o corredor ou com o ortopedista, mas dificilmente a gente vê todo mundo reunindo todas as áreas, a gente vê a realidade de cada um, acho que isso aí complementa muito e vamos fazer a programação para ser o primeiro episódio de muitos aí para frente. Legal. Massa. Muito bem, agradeço demais o convite, certo? Estou sempre à disposição, aprendi bastante aqui. Como sempre aprendo quando eu converso, tenho a oportunidade de conversar com todos. Então, Dr. Rossmann, Dr. Eduardo, Dr. Rafael, muito obrigado. Eu fico sempre à disposição e espero que vocês tenham gostado. Comece a correr o menor número possível de lesões possíveis. Fala teu Instagram aí pro pessoal acompanhar. O Instagram é @Dr. Gabriel Leão, certo? No Instagram e no Facebook. Boa. O Instagram é @Rossmann, ROSSMAN, PC de Prudente Cavalcante. Boa. O meu é dr.eduardo Vasconcelos, para quem não segue. E o Rafael meu é Dr. Rafael Botelho. Pronto. Beleza. Bem, beleza? Até a próxima então, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Valeu. Foi show de bola.